Olá a todos e todas. Quinto conto do Kafka. São mais de 60, né? Vou demorar um pouquinho para fazê-los. Eu vou comentar um conto que faz parte do conjunto de textos reunidos no tópico contemplação. Mas eu vou comentá-lo separado. O passeio repentino. Eu vou ler uns trechos com vocês para vocês entenderem. Quando a noite parece ter se tomado a decisão definitiva de permanecer em casa, vestiu-se o roupão depois do jantar e ficou sentado à mesa iluminada. Mais um trecho. Quando lá fora há um tempo inamistoso que toma natural permanecer em casa. Outro trecho. Num mal-estar repentino, fica-se em pé, troca-se o roupão, surge-se imediatamente vestido para ir para a rua. Outro, quando está de novo na rua, com membros que respondem com uma mobilidade especial a essa liberdade já esperada que lhe foi conseguida, quando se sente através dessa decisão concentrada em si mesmo toda a capacidade de decidir, quando se reconhece com um senso maior que o comum, que se tem mais energia do que a necessidade de produzir e suportar a mais rápida das mudanças. Então, por essa noite, está-se totalmente desligado da família. Bom, o passeio repentino é um dos escritos que a crítica chama de pré-kafkianos, né? Enfim, o autor está se formando, desenvolvendo seu estilo que modificaria a forma do romance tradicional. Ele apresenta também outra escrita nessa chave da autobiografia que eu tenho insistido com vocês nos contos anteriores. Em que sentido? No sentido que ele fala um pouco acerca do libertar-se dessa família, libertar-se dessa forma que a família impõe, dessas cadeias, né? Quando eu estou dizendo aqui família, eu me refiro não só à família doméstica, mas à família nacional, esse ideal que nos é colocado de fora, que nos é apresentado e no qual nós temos que seguir. Mas, por outro lado, o seguir, o se libertar, implica algumas dores, né? Nenhuma escolha ela é agradável por si só. Cada vez que nós escolhemos um caminho em detrimento de outro, nós passamos a ser responsáveis pelo que acontece. E a vida do Kafka é essa vida, né? Se de um lado você se submete à vontade de um dominador, ou de outro lado você resolve tomar assim as rédeas do destino dentro das limitações que o ser humano tem, dentro das condicionantes externas, dentro da própria psique humana, mas cada vez que escolhemos por nós, né, falando o termo escolha na forma mais superficial possível, né, sem adentrar na questão do condicionamento, cada vez que escolhemos, nós temos um sofrimento pelo resultado dessas escolhas. E essa escrita, esse conto, eu lembro muito de um texto famosíssimo, que é o Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne Laboitier. Por quê? Porque às vezes nós passamos para outros a decisão sobre a própria vida, temendo, quem sabe, que essa decisão, se ela recair sobre nós, nós não saibamos o que fazer com ela, né? Então, está presente ali no texto de modo intrínseco os temas que iriam ser caro para o Kafka, né? Essa energia necessária para sobreviver, energia não só existencial como energia física. Eu já lhes avisei que ele, ao final da vida, vivia ali escarrando sangue, tinha uma situação, uma saúde bem debilitada, passara muito tempo em tratamento nas clínicas ao redor da Europa, principalmente ali na República Tcheca. Então ele era frágil, um filho ainda em formação, o pai dele era um pai dominante, um pai que exigia muito do filho. Então são questões que, de certa maneira, moldaram o que viria a ser esse escritor que nós chamamos de Franz Kafka, né? E a outra coisa, qual mundo a que estava destinado? Qual mundo o Kafka estava destinado? Qual que era o futuro
dos judeus na Europa, qual que era o futuro da Europa em si, qual que era o futuro do ser humano. O século XX marcou esse desabrigo, quando a ciência se mostrou incapaz de atender aos anseios da humanidade. Antigamente, a principal preocupação era como enfrentar as dores do corpo, como se curar de pestes, né? Se bem que está voltando essa preocupação, estamos regredindo em alguns aspectos, mas quando você consegue desenvolver vacinas, quando você consegue desenvolver uma tecnologia que permite o cultivo, a produção maior em um espaço de cultivo menor, você passa a se preocupar também com questões existenciais, com a lógica. Você vê que a tão sonhada ciência acabou por destruir muitas coisas no qual nós acreditávamos. E essa construção, por exemplo, quando você tem um pai que você admira, quando você tem uma família que você admira, quando você vive num país que você ama, a construção é fácil. Você olha lá, vê o pai herói e quer copiar ele. E quando o pai ele é abjeto, ele é visto como um ser nocivo, como um ser repugnante. O Kafka fala das nojeiras que o pai fazia na mesa, né? Imagina você está comendo lá, o pai fazendo as maiores nojeiras. Olha, não pode tocar, não sei no que. O garfo fica dessa maneira. Aí o cara está arrotando na mesa, mastigando com a boca aberta, falando enquanto comia. Em algumas outras que eu irei comentar mais na carta ao pai. Então tudo isso fala sobre esse passeio repentino, a tentativa de um lado de se emancipar e o medo dessa liberdade, uma espécie de servidão voluntária a qual muitas pessoas se entregam pensando não serem suficientes em si mesmo, pensando não ter esse empoderamento necessário para viver a vida. É isso, esses assuntos polifônicos ainda em fase introdutória, que o passeio repentino, um conto que está reunido no tópico contemplação, nos traz.